Olá, nós chegamos no episódio número 9. O tema hoje, adoração é resposta. Hoje nós vamos continuar a meditar no tema adoração. Nós começamos no episódio anterior respondendo algumas perguntas que naturalmente vão surgindo durante os nossos estudos, né? Dentro desse contexto que nós estamos a meditar. E hoje eu quero aprofundar num outro tema, quero começar aprofundando no outro tema dentro do tema revelação, né? Respondendo uma outra pergunta: é possível ter alegria na adoração? Como que essa alegria acontece? Bom, no relato de João, nós vimos que ele sublinha que depois do encontro com Jesus, a mulher samaritana deixou o seu cântaro para trás e foi para a cidade contar de Jesus para as pessoas. Esse movimento narrativo aqui, ele nos revela muitas coisas, não é mesmo? Inclusive que a mulher que antes havia vindo ao poço sozinha, agora ela corre em direção às pessoas, agora ela vai ter com mais pessoas, ela deixa do estado de sozinha para estar com mais pessoas, né? Então isso mostra a alegria que ela recebeu e que ela começou a desfrutar em Jesus. Nós podemos perceber que ela deixa o cântaro para trás e sai correndo como uma expressão de entusiasmo, de alegria, de felicidade por algo que aconteceu na vida dela. Ela está sendo aqui transformada nesse encontro com Jesus e agora ela quer partilhar isso com outras pessoas. Essa alegria, ela nasce naturalmente do encontro com Cristo. Ela é uma expressão de adoração natural de um encontro com Jesus. A mulher, ela foi aqui saciada na sua sede mais profunda, não é mesmo? Isso lembra a nossa história também com Jesus, não é? Essa alegria que Ele traz para a nossa vida, que nós passamos a desfrutar nele. E essa experiência, ela gerou um impulso aqui, vamos dizer isso, né? Um impulso irreprimível de partilha. Ela não consegue guardar só para ela. Ela quer trazer outras pessoas para conhecer esse Jesus que agora ela conhece. Essa alegria, ela é natural de uma vida em transformação, que foi alcançada pela graça e que agora ela desfruta dessa alegria, desse fruto, não é mesmo? Então, apesar das dificuldades, nós também somos chamadas para esse lugar, para desfrutar desse fruto que é gerado pelo Espírito, chamado alegria. Nós não somos tristes, nós podemos passar por momentos tristes, mas depois do encontro com Jesus, nós passamos a ser pessoas alegres, que desfrutam desse fruto que o Espírito nos dá. Um outro ponto aqui, minha irmã, é que a adoração, nós já falamos no episódio anterior também, ela é uma resposta à iniciativa de Deus. Nós vamos falar disso e vamos concluir esse episódio falando sobre isso novamente. Isso aqui nós precisamos entender que é um padrão bíblico. No Antigo Testamento, nós vemos esse padrão de uma forma muito clara. Por exemplo, lá em Êxodo. O povo de Israel, lembram-se? O povo de Israel, ele não começa por cantar, adorar, para que Deus os liberte. Pelo contrário, eles cantam, eles adoram depois da libertação. Lembram? Deus agiu primeiro, derrotou o exército egípcio, abriu o mar, salvou o povo da escravidão e só então Moisés e os filhos de Israel entoam um cântico de louvor ao Senhor. O cântico aqui, a expressão da adoração, ele não provoca a redenção, ele responde à salvação. Não é mesmo? A adoração nasce como um reconhecimento do que Deus já fez por eles. Este acontecimento, ele estabelece um padrão, um princípio fundamental na teologia bíblica. A redenção, ela precede a adoração. Então, nós estávamos mortas nos nossos delitos e pecados, e Deus, através do seu Filho, nos alcançou, e agora, em resposta a essa salvação, nós o adoramos. No Novo Testamento, nós temos também um outro exemplo que é muito lindo. Eu amo esse exemplo e que tem este mesmo princípio. Quando nós vamos lá para Lucas 7, capítulo 7, versos de 36 e 50, nós temos a história de uma mulher conhecida pelo seu passado de pecado. Ela se aproxima de Jesus, chora aos seus pés e unge com perfume. O seu gesto ali, minha irmã, é escandaloso para muitas pessoas,
Mas Jesus explica o que está acontecendo ali. Ele diz que ela muito ama porque muito foi perdoada. O que está acontecendo aqui? O que significa essa fala de Jesus? A mulher, ela não ama para ser perdoada. Ela ama porque ela foi perdoada. A sua adoração nasce da experiência da graça. O gesto externo revela a transformação interna que já foi operada por Jesus no coração dela. Estes dois exemplos aqui iluminam João 4. Nós precisamos fazer aqui a conexão intertextual de alguns textos que já têm essa mesma unidade temática, uma mesma unidade de ensino. Né? E nós estamos fazendo um estudo hermenêutico, então nós temos que prestar atenção nesses detalhes, nessas informações. A mulher samaritana, ela adora, testemunha e se alegra porque Jesus tomou a iniciativa de ir ao encontro dela, revelar o seu coração e depois então oferecer água viva, né? E aí, em resposta a isso, nós vimos o quê? Pessoas sendo chamadas para conhecer Cristo através dessa mulher que foi alcançada. Tudo que nós fazemos é sempre uma resposta ao que Deus fez antes por nós. Bom, um outro aspecto aqui, então, já nesse sentido, que é essencial nessa narrativa, é o papel da mulher como testemunha. Nós já começamos a falar aqui, eu quero dar uma ênfase para isso. Apesar do seu passado e da sua posição na sociedade, ela se torna um meio pelo qual os samaritanos chegam até Jesus. E João diz que muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. Olha que coisa interessante. Aqui o Evangelho deixa claro que a adoração ela não é passiva nem silenciosa. O nosso testemunho, ele nunca deve ser passivo, minha irmã. A nossa expressão de adoração, ela nunca deve ser silenciosa no sentido de esconder o que nós temos em Cristo. Muito pelo contrário, ela tem que mobilizar, ela tem que ter esse movimento, ela tem que ser instrumento de propagação da mensagem de Cristo. E quando isso acontecer, a mensagem, vai trazer pessoas para perto de Jesus, porque Jesus é o caminho, não é mesmo? A mulher aqui, então, ela não recebeu um título formal, não foi enviada para evangelizar, não foi chamada de missionária. Nós não precisamos de título nem de cargos para fazer o que nós podemos e devemos fazer como testemunha que somos. Aquela mulher, ela anunciou aquilo que ela experimentou. Será que nós estamos testemunhando o Jesus que nós conhecemos? Será que nós estamos contando aquilo que nós experimentamos em Jesus, minha irmã? Bom, um outro ponto aqui é que João mostra que na nova aliança, Deus novamente usa mulheres no avanço do seu plano redentivo. Que coisa linda saber que nós pertencemos a esse lugar, a esse propósito de Deus. Saber que nós somos usadas dentro do plano de Deus e que nós somos chamadas para esse tempo, para nos tornarmos uma comunidade de mulheres que adoram o Senhor. Primeiro sozinhas, né? No encontro com Jesus, depois em comunidade. Um outro ponto, e por mais uma vez eu quero concluir aqui esse episódio dizendo aquilo que nós já dissemos anteriormente, que a adoração é uma resposta à graça que nós recebemos. A narrativa reforça que a adoração começa sempre como uma iniciativa divina. Nós podemos ser intencionais, minha irmã, e organizar momentos de adoração, mas nós precisamos entender que até mesmo quando nós organizamos, não partiu de nós. É Deus que opera em nós tanto o querer fazer isso e depois o realizar. A mulher, ela não foi ao poço à procura do Messias. Ela foi movida pela sua rotina, pela sua necessidade. Quantas vezes nós saímos de casa movidas por um problema, por uma necessidade? Assim também aconteceu com aquela mulher. Mas aí, a partir do encontro que ela tem com Jesus, a partir desse momento, ela começa a responder aquilo que Deus fez antes na vida dela.
Muitas de nós fomos tomadas, encontramos Jesus no caminho, fazendo a nossa rotina. E quantas vezes, mesmo nós já temos sido transformadas, estamos no processo de transformação, mas mesmo nós já temos sido alcançadas por Jesus, né? Já temos tido o nosso encontro e agora nós desfrutamos de uma vida em transformação com o Senhor. Mesmo assim, Jesus nos encontra todos os dias, não é? Nós saímos para resolver uma situação e somos tomadas por Jesus, somos encontradas por Jesus naquele lugar. Quantas vezes nós estamos preocupadas com as coisas e percebemos que Deus já tinha cuidado tudo de forma prévia, né? Então nós temos muitas experiências e a Bíblia nos conta que sempre é assim. Esse é um princípio do Senhor para a nossa vida. Ele faz primeiro nós, depois nós respondemos para Ele. Né? Nós vimos isso desde o Jardim do Éden e toda a narrativa bíblica, do começo ao fim, conta-nos isso, esse padrão do Senhor para conosco. Isso nos leva para um lugar também de entendermos o nosso papel no plano redentivo de Deus. Né? Deus ele é superior a nós, Deus é que começa a boa obra e nós depois participamos de tudo isso, respondemos a tudo isso. Né? Tudo isso começa e termina em Cristo e é por meio dele que nós chegamos até o Pai, somos reconciliados com o Pai, não é mesmo? Bom, querida, eu espero que esse episódio tenha ministrado no seu coração, tenha trazido verdades para o seu coração, tenha iluminado essas verdades no seu coração, assim como tem feito com o meu também. E eu te convido a vir comigo no próximo episódio. Vamos continuar ainda, temos alguns temas importantes dentro desse texto. Quero reforçar aqui mais uma questão que é muito importante. Não assista um episódio de forma isolada. Isso tudo que nós temos feito aqui é um estudo. E um estudo ele tem várias partes que se complementam. Não se isolam, mas se complementam. Por isso, uma mensagem aqui, ela pode ter o sentido distorcido se for entendido só por esse episódio. Mas nós precisamos entender o todo da Bíblia, né? A mensagem, a unidade da mensagem que tem aqui. E para isso nós precisamos estar junto em todos os episódios, tá bem? Deus abençoe sua vida. Até o próximo, se Deus quiser. Um beijo.